Olha só, uma verdadeira revolução está prestes a acontecer na educação brasileira. A computação está prestes a se tornar uma matéria obrigatória em todas as escolas do país. É isso mesmo. A partir de 2026, a computação vai ser parte fundamental do ensino básico para todo mundo, desde a educação infantil até o ensino médio. Mas aí vem a grande questão, né? Será que as nossas escolas estão realmente preparadas para uma virada de chave tão grande como essa? Então, bora entender isso a fundo. A gente vai passar pelo que é essa nova matéria, o que significa pensar como um computador, os 3 pilares dessa mudança, o cronograma para tudo acontecer, o choque entre o plano e a realidade e, claro, a grande pergunta sobre o abismo digital. Bom, para começar, vamos entender o que está por trás dessa mudança. Afinal, o que é essa tal de BNCC Computação? E olha, isso não é só uma sugestão não, é para valer. É uma mudança oficial. Documentos como este aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão tornando a computação uma parte obrigatória do currículo nacional. Ou seja, a BNCC Computação é basicamente uma atualização para preparar a garotada para o mundo digital. E não é só sobre saber mexer no computador, viu? A ideia é desenvolver o pensamento crítico e ensinar o que é ser um cidadão na era digital. Agora, um ponto super importante. Quando se fala em computação na escola, muita gente já pensa em código, em programação, mas o negócio é bem mais amplo. O verdadeiro coração disso tudo é o que chamam de pensamento computacional. E o que é isso? É basicamente um jeito de resolver problemas. Pensa numa receita de bolo. É a mesma lógica. Primeiro, a gente quebra o problema em pedacinhos. Depois, reconhece padrões. Tipo, isso é parecido com outra receita que eu fiz. Aí a gente foca no que importa, ignora o resto e, por fim, cria um passo a passo, um algoritmo, para chegar no bolo pronto. E o mais legal é que, para aprender isso, nem sempre precisa de um computador. Tem as atividades plugadas, claro, com tecnologia, mas também tem as desplugadas. Sabe como? Com jogos, quebra-cabeças, até com uma amarelinha no pátio da escola. Dá para ensinar a mesma lógica sem um único aparelho. Beleza, então como é que tudo isso se organiza na prática? Bom, esse novo currículo se apoia em 3 pilares principais. A lógica é que esses 3 eixos funcionando juntos vão criar uma base bem forte para a formação digital da galera. E são esses aqui, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. É tipo como pensar, o que usar e como se comportar no mundo online. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro, o pensamento computacional, é a fundação de tudo, né? Como a gente já falou, é essa capacidade de desmontar um problemão em pedaços menores, bem no estilo detetive mesmo. Depois vem o mundo digital. Esse aqui é mais mão na massa, sabe? É para entender como as tecnologias funcionam, o que é hardware, o que é software, e até saber lidar com coisas mais novas, tipo inteligência artificial, mas de um jeito crítico e responsável. E por último, mas talvez o mais crucial para a vida em sociedade, a cultura digital. Aqui o foco é em ética, em segurança, em como não cair em fake news, enfim, em como ser um cidadão consciente e responsável nesse universo digital. Ok, a ideia parece incrível no papel, né? Mas a pergunta que não quer calar é: quando é que isso tudo vira realidade no país inteiro? Pois é, existe um cronograma. 2025 é o ano de arrumar a casa, de planejar. Aí em 2026 a coisa começa a valer de verdade, aos poucos. E o grande objetivo é que até 2029 tudo isso esteja rodando a pleno vapor no Brasil todo. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto mais crítico dessa história, onde o plano, que é super ambicioso, bate de frente com a realidade nua e crua das escolas brasileiras. Para começar, vamos falar de infraestrutura. Olha esse dado, é de assustar. Só 2% dos laboratórios de informática das escolas públicas têm uma internet boa suficiente para ser usada em aula. E o problema não para por aí, não é só falta de computador ou internet. E os professores? Em 2023, menos da metade, só 41%, se sentia preparada para ensinar esse tipo de conteúdo. A formação de quem está na sala de aula é um desafio gigante. Isso leva a um dilema muito sério que essa frase resume perfeitamente: o risco de se ter a digitalização antes mesmo da alfabetização. Ou seja, existe um perigo real de a gente estar colocando a carroça na frente dos bois, trazendo a tecnologia antes de resolver problemas que são ainda mais básicos. Tudo isso, então, nos traz para a reta final e para a grande pergunta que fica no ar sobre o futuro da nossa educação. Para que essa ideia dê certo, a lista de tarefas é imensa.
Precisa de investimento pesado em internet nas escolas, claro. Precisa treinar milhões de professores e não é um cursinho só, tem que ser algo contínuo. Precisa garantir que um aluno no interior tenha o mesmo acesso que um da capital. E, claro, criar bons materiais de ensino, tanto os que usam tecnologia quanto os que não usam. Então, a gente fica com essa imagem na cabeça que resume tudo. O Brasil está prestes a dar um grande passo rumo a um futuro digital na educação. A grande dúvida que fica é: essa iniciativa vai conseguir diminuir o abismo digital que já existe? Ou, se não for bem feita, corre o risco de deixar esse buraco ainda maior?